Bom, pessoal, então essa situação problema que eu vou trabalhar com vocês, que é uma situação problema perfeitamente possível de se aparecer no laboratório, tá? É uma situação problema na qual a gente vai utilizar a titulação de neutralização, volumetria de neutralização, para encontrar a porcentagem de ácido acetil salicílico e um fármaco, né? Então, vamos ler a situação aqui e vamos ver que dados a gente consegue retirar dessa situação problema. Então, ó, na análise volumétrica de 0,5 gramas de amostra, então a gente já tem aqui um indicativo de massa da nossa amostra, tá? De um remédio constituído por ácido acetil salicílico, que ele vai abreviar aqui como AAS, tá? Então já dá para ver que o ácido acetil salicílico é o nosso analito, né? De uma amostra que tem um total de 0,5 gramas. Então, foi utilizado 15 ml de hidróxido de potássio, né? Então, a gente tem aí uma utilização de 15 ml de hidróxido de potássio com concentração de 0,01 mol por litro. Bom, tudo nos leva a crer que o hidróxido de potássio é o nosso titulante, né? Porque é aquele que eu sei a concentração exata e é aquele através pelo qual eu vou encontrar a quantidade que eu quero ali, a concentração do analito, né? Então, nós temos aqui, ó, recapitulando, uma amostra de 0,5 gramas, na qual está presente o ácido acetil salicílico e na qual foi utilizado para titulá-lo 15 ml de hidróxido de potássio, 0,01 mol por litro. Aqui ele faz uma consideração, né, que a base reage apenas com o ácido acetil salicílico, não tendo participação de outras substâncias na amostra, só para deixar claro que a base reage sem nenhum interferente. E aqui ele coloca a equação química desse processo, né? Então, tudo isso daqui é o ácido acetil salicílico, né? Então, a gente vai utilizar a partir de agora, né, o ácido acetil salicílico como AAS, para ficar mais fácil a nossa discussão. E aqui está o hidróxido de potássio. Eu sempre falo para vocês, nesse tipo de problema, eu tenho batido nessa tecla. A primeira coisa quando eu vou resolver uma situação de estequiometria, uma situação na qual eu tenho uma análise de laboratório, a primeira etapa sempre é, primeiro, né? A primeira etapa sempre é, primeiramente, encontrar, saber a equação entre o titulante e o analito, né? O titulante e o titulado. Lembrando que o meu procedimento analítico lá no laboratório, né, o meu procedimento, o aspecto, a minha competência procedimental se esgota lá no laboratório. O resultado não sai pronto depois da análise. Depois da análise lá no laboratório, aí eu preciso partir por um procedimento, ou melhor, por uma competência cognitiva, que é analisar os resultados. Então, isso aqui eu poderia ter feito perfeitamente no laboratório. Pego uma amostra dissolvida em água, feita a titulação, anotado o valor do titulante que foi gasto e por aí vai, né? Porém, esses dados foram coletados e agora eu preciso analisar os dados. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, eu sempre digo, primeira coisa é saber numa situação que eu preciso utilizar a estequiometria, é saber exatamente qual que é a equação que representa a reação entre o titulante e o analito. Então, no caso aqui, o analito é o AS, está aqui, e o hidróxido de potássio está aqui. A equação já está balanceada, isso é muito importante. Então, eu já sei que a estequiometria é de 1 mol para 1 mol, tá? Isso é bastante importante que eu saiba essa estequiometria. Então, eu vou colocar aqui para a gente ver, ó, como forma abreviada. Vou inverter aqui só porque eu acho que vai facilitar um pouco nossa discussão. Então, hidróxido de potássio reagindo com o ácido acetil salicílico. Então, a estequiometria aqui, né, é de 1 mol para 1 mol, certo? Bom, qual que é o segundo passo que eu sempre digo? É encontrar o número de mols do analito. Porque assim, ó, encontrando o número de mols do analito, eu consigo encontrar a massa do analito, consigo encontrar a concentração do analito, seja concentração comum, seja concentração em ppm, que é uma forma de concentração comum, seja a molaridade. Então, eu sempre preciso, né, em quase 100% dos casos, encontrar o número de mols de analito, né, que estava presente na minha amostra. E a partir daquilo eu vejo o que eu vou encontrar.
mas o fundamental é encontrar o número de mols do analito. Então aqui eu faço isso, né, encontrar o número de mols do analito, primeiro encontrando o número de mols do titulante. Lembrando, eu venho batendo nessa tecla nos meus últimos vídeos, né? O titulante é como se fosse a nossa régua, né? Então é aquele que eu confio, se eu quero medir um cômodo, eu utilizo uma régua para medir. Se eu quero achar a concentração de uma titulação, eu uso um titulante. Assim como a régua tem que ter uma medida confiável, uma medida exata, o meu titulante tem que ter uma concentração confiável, uma concentração exata, né? Então, se eu encontrar o número de mols de titulante, eu, consequentemente, encontro o número de mols do analito. Então, eu encontro o número de mols do titulante e vejo qual que é a relação na reação entre o titulante e o analito. Nessa reação especificamente, a gente já vê que a relação entre o titulante e o analito é de 1 mol para 1 mol. Então, se eu encontrar o número de mols de titulante, consequentemente, o número de mols do titulado, do analito, será o mesmo. Então, como que eu encontro o número de mols de titulante mesmo? Lembre-se que molaridade eu posso expressá-la como número de mols dividido pelo volume. Logo, o número de mols eu posso expressar como molaridade vezes o volume. Então, perceba que para o meu titulante eu tenho a molaridade, que é 0,101 mol por litro, e tenho o volume que foi utilizado na titulação, que é de 15 ml. Então, aqui o meu titulante está desse lado aqui esquerdo da equação, né? É o hidróxido de potássio. Então, eu tenho a molaridade, que é 0,01 mol por litro. Esse mol por litro também poderia ser escrito mol vezes litro elevado a menos 1. Isso vai aparecer bastante vezes também. Vezes um volume que é de 15 ml. Mas percebam, a concentração está em mol por litro. Para isso dar certo, o volume também tem que estar em litros. Então, como que eu faço para transformar de 15 ml em litros? Eu divido por 1000, né? Divido por 1000 ou faço aquilo que os alunos raramente gostam, mas eu acho mais fácil de fazer, é multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então, 15 ml vai ficar 15 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Nós vamos cortar aqui litros com litros e esse resultado vai sair em número de mols. Aqui no meu analito eu teria um x, né? 1 para 1, a quantidade de mols de titulante, x. Como a estequiometria é de 1 para 1, esse x vai ser a mesma quantidade que eu encontrar do número de mols do analito. Mas, se fosse uma outra situação, talvez eu precisaria multiplicar ou algo assim, né? Multiplicar por 2, depende da estequiometria. Bom, então aí nós temos esse resultado aí, né? X será igual, então, a, se eu não me engano, 1,5, fazendo de cabeça aqui, 1,5 vezes 10 elevado a menos 4 mols. Vocês podem fazer aí e conferir se o resultado vai ser esse mesmo. Bom, então agora eu tenho o número de mols do titulante, que por consequência, como a estequiometria é de 1 para 1, é o mesmo número de mols do analito. Então eu tenho o número de mols do meu analito. Como eu venho batendo na tecla, eu vou sempre dizer, achou o número de mols de analito, agora eu preciso ver como que eu quero expressar o resultado da minha análise. Se é em molaridade, se é em concentração comum, se é em porcentagem, mas o importante é encontrar o número de mols do analito. Encontrou o número de mols do analito, dali para frente tudo fica mais fácil de ser resolvido, né? Porque o número de mols do analito que é a parte crucial para eu conseguir analisar esses dados em titulação. Bom, então aqui, ó, nós queremos aqui, ó, calcule a porcentagem. Se eu quero calcular a porcentagem de ácido acetil salicílico no fármaco e eu tenho a massa do fármaco, olha aqui a massa do fármaco, 0,5 gramas de amostra, eu preciso encontrar a massa também de ácido acetil salicílico, né? Então lembre-se que número de mols é massa dividido pela massa molar. Logo, eu posso falar que a massa é igual ao número de mols vezes a massa molar, certo? Então, a massa de acetil salicílico ela é igual ao número de mols que eu acabei de encontrar, de ácido acetil salicílico, que é 1,5 vezes 10 elevado a menos 4 mols, tá? Vezes a massa molar do ácido acetil salicílico. Aí a gente precisa pensar como que nós faríamos, né, pessoal? Aqui, ó, se fosse um exercício
de prova, de um concurso, alguma coisa assim, você teria que provavelmente ele daria as massas individuais de cada um. Aqui, ó, o ácido acetil salicílico está aqui, eu já circulei ele, né? Então você teria que pegar a massa do oxigênio, multiplicar pelo número de oxigênios, aí somar com a massa do hidrogênio, né? Multiplicado pelo número de hidrogênios, igualmente o carbono. Mas, de novo, a gente não está querendo treinar vocês para prestar uma prova, ou para. Pode ser que alguns que estejam assistindo esse vídeo tenham essa finalidade, mas quando eu gravo com meus alunos, eu estou pensando em vocês atuando como profissionais, né? Aqui, ou vocês vão pegar lá, se vocês tiverem um frasco de ácido acetil salicílico no laboratório, vocês vão conferir lá no laboratório a massa molar, ou vão colocar na internet lá e procurar a massa molar do ácido acetil salicílico. Eu já procurei na internet, como eu não estou no laboratório, estou em casa, então estou aqui com a massa de 180,158 gramas por mol. Então perceba aqui, né, ó, mol corta com mol, o resultado vai sair em gramas. Então, a massa de ácido acetil salicílico que estava presente no fármaco é igual a 0,027 gramas. Então, essa é a massa de ácido acetil salicílico. Acabou? Ainda não. Então, vamos passar mais um risco aqui, ó. Quase acabou. Mas percebam que a minha situação, né, a pessoa que solicitou a análise pediu a porcentagem de ácido acetil salicílico. Então, a porcentagem, existe várias formas de se fazer. Os alunos gostam muito de fazer em regra de 3. Eu gosto de fazer a parte pelo todo. Então, a porcentagem de ácido acetil salicílico é a parte. Então, a parte é o analítico que eu encontrei, né? É parte da minha amostra. Parte da amostra por todo da amostra. Parte da minha amostra é o ácido acetil salicílico, acabei de encontrar, 0,027 gramas. Dividido pelo todo. Qual que é o todo da minha amostra? 0,5 gramas. Então, parte pelo todo vezes 100. Parte pelo todo. Parte 0,027 gramas dividido pelo todo, 0,5 gramas de amostra, vezes 100 para sair em porcentagem. Então, isso vai nos dar um valor de 5,4%. Então, a porcentagem de ácido acetil salicílico é igual a 5,4%. Ok? Então, agora, olhem essa resolução, vejam como que eu fiz, tentem fazer sozinhos, procurem exercícios similares no livro, na internet, enfim, onde vocês encontrarem, e tentem resolver. Lembrando, o ponto-chave é encontrar o número de mols de analítico. Ok, pessoal? Grande abraço, tchau, tchau.